bom dia, boa tarde, boa noite para quem passar por aqui. E sabe aquele silêncio? Aquele silêncio que parece que é mais ensurdecedor do que um grito. Ele tem um nome, ele se chama comunicação passivo-agressiva. E hoje a gente vai entender como é que essa comunicação passivo-agressiva está adoecendo aí o teu trabalho. E não só o teu trabalho, mas as tuas relações. Seja elas dentro dos teus colegas, das tuas parcerias, dos teus clientes, também quanto os teus relacionamentos amorosos, relacionamentos com a família. A comunicação é uma das causas mais perigosas e uma das mais silenciosas que a gente tem dentro da vida de se relacionar. E a gente sabe que por mais que a gente tenha isso aqui, ó, celular, computador, aparelhos que nos auxiliam, a gente ainda está aqui conversando com pessoas e as pessoas elas precisam de uma comunicação mais harmoniosa para conseguir compreender o que a gente precisa e para a gente também conseguir fazer o nosso trabalho bem feito. Para quem ainda não me conhece, que está chegando, que vai passar por aqui, chegou de paraquedas aí no meu perfil, eu me chamo Monique Demarque e eu tô aqui para te ajudar a atravessar os conflitos, tanto na tua vida pessoal quanto também na tua vida do trabalho e dos teus negócios. Um super bom dia Ivete, bom dia para todo mundo que tá aparecendo por aí. Vamos junto aqui, manda para alguém que tu acha que vai precisar entender melhor sobre isso. E também comenta depois, tá, gente? Eu adoro que vocês deixem um comentário lá pra gente conseguir manter um contato aqui, uma conexão, tá bom? Vamos fazer porque hoje vai ser uma live também bem objetiva e bem informativa. E uma das frases que eu mais escuto nesse campo do trabalho é isso. Ah, prefiro nem falar, prefiro nem comentar para não me estressar, para não esquentar a cabeça, para não me incomodar. A grande maioria das pessoas, principalmente dentro do trabalho, preferem não falar para simplesmente evitar o conflito e não ter que se estressar com aquilo que falar, por exemplo. E isso é esse silêncio que a gente faz quando a gente não fala algo que a gente precisava ter comunicado, é aí que mora a comunicação passivo-agressiva, porque ela traz esse movimento de tu se calar, tu saber do que está acontecendo e tu simplesmente ficar com uma cara de não vou me incomodar, melhor, não é meu papel, eu não sou líder, eu não sou diretor, eu não sou gestor, eu não sou administrador mesmo, não é o meu papel. E na verdade, em qualquer local que tu esteja, dentro da tua família, do teu relacionamento, dentro do teu trabalho, é o teu papel se comunicar, se posicionar, indiferente do teu cargo. Seja um cargo lá do começo, seja um cargo intermediário, seja um cargo maior, até dono do teu próprio negócio. Comunicação, gente, se expressar, se posicionar é para todo mundo, é válido para todo mundo. E como a gente faz isso é que vai orientar a nossa vida, as nossas relações. Vai imaginando aí como é que tá a tua relação amorosa, como é que tá a tua relação com a tua família de origem, como é que tá a tua relação com o teu grupo de pessoas ali dentro do teu setor. Se tu for um líder de um setor, um diretor, um administrador, como é que tá a tua relação com os teus liderados? Começa a se questionar se tá tudo fluindo ou se tu percebe que tem alguma coisa que tá às vezes aí dando uma trancada. E o que essa trancada quer dizer? Muito dela é da comunicação. A maior parte dos casos dos atendimentos e dos locais que eu vou e que eu escuto as pessoas, elas chegam me falando as coisas, é como se fosse um desabafo, é justamente porque ela gostaria de falar alguma coisa e não consegue, não sabe como falar, para não se queimar. E também quem escuta não sabe direito como que poderia devolver, digamos assim, a responder aquilo, solucionar aquilo de uma maneira que a pessoa também fique harmonioso ali, sem tanto conflito, sem gerar mais conflito. Isso tudo é comunicação, gente. É como eu falo, como eu recebo aquilo que eu escutei e como eu devolvo aquilo que eu escutei. Então, aqui eu vou trazer exemplos muito práticos. Eu separei umas frases pra gente
se conectar aí, perceber como é que tá no teu dia a dia. E aí, dentro dessas frases, a gente vai conversar junto aqui, a gente vai se identificando e no final eu vou deixar com certeza, como sempre, soluções, 2 soluções para vocês conseguirem resolver isso na vida de vocês. Então, vamos supor assim, ó. Vou pegar suposições aí que a gente sabe que acontece na vida real. Sei lá, entreguei uma coisa no prazo. Aí tu já escutou alguém dizendo assim, nossa, que milagre que tu conseguiu entregar hoje. Vai chover, sabe? Achei que tu tivesse esquecido como é que era fazer isso. Esses comentários, assim, isso é um passivo-agressivo. É alguém que tá te cutucando ali, só que em forma de uma piada, de uma frase que não parece muito pesada, descontraída, mas na verdade ela tá te cutucando. Então, tu faz isso, tu recebe isso de alguém, tu já escutou alguém falando assim? Ou, por exemplo, assim, alguém chega faz uma pergunta numa reunião, por exemplo. Nossa, olha só quem que resolveu participar, ai, olha ele, agora tá se achando, sabe? São frases assim, parecem muito besteiras, mas são passivo-agressivas. Elas estão te humilhando de certa maneira, de uma forma não naquele nível que a gente entende a palavra humilhação, que às vezes a gente acha que humilhar é só tu esculachar uma pessoa ali em praça pública, mas ela tá te dando aquela cutucada, que ao invés dela ficar em silêncio ou ela te incentivar, ela tá cutucando aí em feridas que pra ti talvez tu nunca participou de uma reunião e hoje tu resolveu participar de uma reunião, é porque hoje tu tá se sentindo mais confiante de falar. Não precisa ter alguém ali te cutucando e te dizendo assim, nossa, olha só quem que resolveu aparecer aí hoje. É passivo-agressiva. Outra situação. Quando, por exemplo, um funcionário comete um erro, sabe? Isso é muito comum. Ou alguém da tua família fez alguma coisa de errado ali contigo, ou que não foi do teu agrado, ou que foi contra aquilo que vocês tinham, né, acordado, vem aquela coisa assim, nossa, impressionante como tu consegue sempre encontrar um jeito de estragar tudo. Isso é passivo-agressivo. A gente tem outras formas de conversar com a pessoa, de dizer a mesma coisa, mas que não precisa ser tão violento assim. Na vida pessoal, a mesma coisa. Alguém chega atrasado para um encontro ou esquece, né, de responder alguma mensagem, nossa, isso é muito comum, né? Tu esqueceu de mandar tu viu a mensagem ali na correria, tu não respondeu, ou tu realmente viu, mas tu deixou para responder depois e aí tu acabou esquecendo. Tem aquela pessoa que fala assim, nossa, ainda bem que tu respondeu, achei que tu não lembrava mais que eu existisse. É um drama, que eu costumo chamar, é um drama, uma vitimização que ela tá escondida e camuflada numa frase que parece muito inofensiva, mas na verdade ela é agressiva. Por isso que a gente chama de passivo-agressivo, entende? Ela é agressiva porque o nosso consciente, o nosso subconsciente se liga com aquele ataque que a pessoa fez, mas não dá uma confusão porque mas não parece um ataque. A gente tem uma percepção de ataque como se fosse algo muito frontal, muito brutal. E na verdade isso é um ataque, mas é um ataque sutilzinho ali, mascarado numa piadinha, mascarado num sorrisinho, que na verdade a pessoa tá te cutucando ali. É diferente de uma brincadeira, gente. Quando a gente tem alguma amizade com alguém, quando a gente tem alguma amizade com algum colega, de trabalho, ou enfim, amigos, família, que a gente faz aquelas piadas pra se chacotar ali na brincadeira, é uma coisa, porque a gente consegue compreender que ali é um momento que tu tá fazendo aquilo. Agora, quando tu percebe que tu tá num ritmo, num foco, e a pessoa vem e te atravessa com uma piada nada a ver, com uma colocação nada a ver, assim, que tu sente lá dentro que não foi sabe, parece que tem alguma coisa a mais, não duvida de ti. Tem alguma coisa a mais, sim, tu não tá louco, tu não tá se vitimizando nem fazendo drama. Tu realmente sentiu que teve uma mordidinha ali, mas a gente não tem isso assim tão escancarado, né? A gente ainda acha que é uma coisa que é supérfluo, que imagina, ali tá só reclamando de uma brincadeira que eu fiz contigo. Não dá pra normalizar isso, gente. Então tem outras coisas que vão acontecendo também, outros exemplos, tá? Eu deixei uma lista aqui pra gente conversar. Por exemplo, quando a pessoa... Como é que começa a acontecer isso, tá? O passivo-agressivo.
um chefe teu, um líder teu, ou o teu parceiro, a tua parceira, um amigo, alguém, ela simplesmente te desvalorizou de alguma forma, ou deixou de te reconhecer, ou, sabe, deixou de notar alguma coisa ali, tu começa a criar uma comunicação passivo-agressiva quando, por exemplo, tu simplesmente começa a esquecer de fazer algumas coisas, sabe? Já fez isso? Ou já aconteceu contigo? Ah, eu esqueci de entregar isso daqui. Ai, tu vê, bah, me esqueci. E, na verdade, tu não esqueceu. Tu esqueceu intencionalmente, justamente para, de alguma maneira, devolver aquele desconforto que a pessoa fez contigo lá no outro dia. Às vezes foi agora, pode ter sido uma situação que aconteceu agora e tu já devolveu dessa maneira. Pode ser uma coisa que aconteceu lá atrás e que tu não falou, que tu não expressou, que tu não comunicou para a pessoa que aquilo ficou feio, vamos chamar essa palavra, ficou feio, foi desconfortável e aí tu acha um jeito de devolver aquilo através disso. Ah, esqueci de fazer isso aqui. E era uma coisa importante que tu sabia que para outra pessoa ia influenciar, por exemplo, no processo ali do trabalho dela, na próxima etapa, sabe? Esquecer de entregar alguma coisa ou começar a não fazer alguma coisa que tu sempre fazia, que dentro do processo de trabalho ali, dentro do processo todo da amizade, de casa, do relacionamento, era importante para outra pessoa e necessário para que o próximo passo fosse dado, tu simplesmente não faz, dá uma de louco, assim, de não vou fazer isso aqui também, porque ó, aquele dia lá ele me falou isso, ela me falou isso, ela me fez eu me sentir assim, assim, assado. Isso é passivo-agressivo, porque tu não comunicou no momento que aconteceu, ou não resolveu isso dentro de ti, não resolveu isso com a pessoa, e depois por trás tu vai lá e tu dá uma mordidinha de algum jeito ou de outro, de uma forma de trancar ali, de obstruir o caminho da outra pessoa, como se fosse falar uma palavra assim, é forte, mas é uma vingança, né? Uma vingancinha ali de dizer, agora tu vai ver, sabe? Já que tu me fez me sentir assim, agora tu vai ver. Isso é passivo-agressivo. Então, por exemplo, assim, eu não aceitei o que o meu gestor me entregou, eu não aceitei o que essa pessoa falou pra mim, eu não aceitei o que esse amigo me falou sobre o meu trabalho, não aceitei isso, não achei justo o jeito que ele falou. Aí tu começa a fazer as coisas assim, o mínimo esforço, tu começa a entregar o mínimo esforço, tu começa a obstruir aí esquecer algumas tarefas, começa a colocar alguns empecilhos aí no caminho, justamente para ver a outra pessoa sendo cutucada de alguma forma. É como se tu estivesse numa via fluida e tu quer colocar alguma coisa ali no meio para dar uma atrapalhada, já que naquele dia lá atrás, ou enfim, a pessoa te colocou numa situação que tu não se sentiu confortável. Então isso, gente, é passivo-agressivo. Discussão em relacionamento. Me diga alguém, olha só, que atira a primeira pedra quando tu nunca teve uma discussão no teu relacionamento, seja amoroso, seja com filhos, com pais, enfim, com a família de origem, com alguma amizade, que tu teve alguma discussão ali e tu não falou tudo o que tu queria ter falado. E tu tava esperando que a pessoa adivinhasse aquilo que tu gostaria que ela tivesse entendido e daqui a pouco tu falou de uma maneira grosseira, né, vomitou ali tudo em cima da pessoa. E aí a pessoa não teve reação, não falou nada, não conseguiu entender o que tu queria. E aí tu se calou, começou a ficar frio, começou a se reservar, começou a ficar frio, começa a fazer aquelas respostas meio robótica, de mais frio, mais gelo do nada. E a outra pessoa às vezes nem sabe o porquê que tu tá assim. Mas é que ela teve uma atitude, um comportamento, ela agiu de alguma forma, ela falou uma coisa que pra ti feriu profundamente, pegou um gatilho que a gente diz aí de uma dor lá do passado que tu não falou nada. E tu simplesmente se reservou e não falou nada com a pessoa e esperou que a pessoa te entendesse, ela não te entendeu. E aí o que tu faz? Tu começa a ficar mais afastado. Ao invés de tu conseguir conversar com a pessoa e dizer, olha, isso aqui que tu falou, desta maneira, me atingiu desta maneira, me deixou desconfortável desta maneira, eu gostaria que você fizesse desta forma. É desta forma a qual eu me sinto melhor. Tudo bem pra ti se na próxima vez tu puder agir dessa forma?
a gente esquece que a gente pode abrir a boca e comunicar para outra pessoa o que a gente está sentindo, a situação do nosso ponto de vista, porque eu, Monique, tenho a minha bagagem, eu tenho a minha mochila com as minhas experiências de vida, tudo que eu vivi desde que eu nasci até hoje, dentro da minha família, dos meus relacionamentos amorosos, das minhas amizades que eu tive, todas essas minhas dores, mas também as minhas partes positivas, experiências positivas que eu tive, estão comigo. Eu não posso exigir de ti que tu compreenda exatamente o que eu estou falando, a maneira como eu me comporto, como eu estou me posicionando na minha vida. Não posso exigir que tu compreenda 100%, porque tu ali, atrás aqui dessa tela, tu também teve a tua vida. Tu cresceu num tipo de lar, num tipo de família, tu cresceu ouvindo e vendo um tipo de coisa. Tu teve um tipo de comportamento nos teus relacionamentos que podem ser diferentes do meu. Então, quando eu consigo colocar o meu ponto de vista para vocês de uma forma amorosa, que a gente diz, não sabe, tudo amém. Não, amoroso é tu conseguir comunicar sem precisar vomitar em cima da outra pessoa e despejar um sentimento ruim, uma raiva, uma coisa que tu esteja sentindo ali no momento. Monique, tu nunca fez isso? Óbvio que eu já fiz, sabe? Eu fiz recentemente, inclusive, por isso que eu falo muito sobre isso. Porque quando a gente está trabalhando esses temas, esses assuntos, principalmente isso que eu falo de conflito, é porque eu atravesso o conflito em todas as áreas. E a minha habilidade de atravessar o conflito, de mediar e perceber, opa, aqui tem um conflito, aqui eu me calei, na verdade eu precisava ter me posicionado. Mas na hora eu não podia me posicionar porque eu estava extremamente com raiva e eu ia falar, não me arrepender do que eu falei, mas eu ia falar de uma maneira grosseira, eu ia falar de uma maneira que ia dar mais problema do que se eu tivesse me silenciado, deixado acalmar um pouco, respirado, colocado em ordem minha cabeça e daí sim eu ia conversar com a pessoa o que eu precisava falar. Então, gente, são ajustes pequenininhos que evitam, às vezes, aquela discussão que tu vai dormir brigado, né, com o teu parceiro, com a tua parceira, ou tu vai sair do teu trabalho, tu vai fechar as portas aí do teu trabalho, tu vai vir pra casa com um papo grosso, porque tu tinha um monte de coisa que tu precisava ter falado, ter se posicionado e tu não conseguiu, tanto com o teu líder ali, com o chefe, que o pessoal costuma chamar de chefe, né, com o teu chefe, quanto com o teu liderado, com aquele colaborador da tua empresa, que tu vê que tu precisava ter conversado com ele e tu não conseguiu. E aí, ao invés de tu trabalhar aquilo e no dia seguinte resolver, ou dali 2 dias, porque o conflito é assim também. Por vezes a gente não resolve ele ali na hora, a gente leva uns dias aí pra deixar as coisas se organizarem melhor, né, dar uma harmonizada, e daí tu coloca aquilo de uma outra maneira. Ao invés de tu fazer isso, tu simplesmente se cala. Porque tu pensa assim, quer saber também? Não quero mais me incomodar, não quero esquentar a cabeça, mas na verdade tu não resolveu isso. Tu ainda tem uma mordidinha. Aí esse mesmo funcionário chega, ou esse mesmo chefe chega daqui 1 mês, tendo uma atitude parecida com aquela, tu explode. É como se a pessoa ficasse assim, eu não tô entendendo nada, por que tu reagiu desse jeito? Parece que tu tá fazendo um drama. Na verdade não é um drama, é uma dor que tu teve que veio fora lá, porque de novo a pessoa fez aquilo, de novo a pessoa falou desse jeito comigo. Mas a pessoa não tem essa consciência de que a outra vez também ela falou assim contigo, entende? Então a comunicação, gente, para ela não ser passivo-agressiva, precisa existir um diálogo, realmente uma comunicação. E é por isso que as pessoas se perdem e se tropeçam no cadarço, sabe? Quando tu simplesmente não conversa e tu não se posiciona, é a mesma coisa que tu tá andando ali com os cadarços soltos, uma hora ou outra tu vai se enrolar neles e eles vão te derrubar. Porque tu deixa as pontas soltas, tu deixa as coisas para ser resolvidas um dia, ou sei lá, eu nem quero ver isso daqui. E aí no momento que, por vezes, nem é aquela pessoa, tu teve um conflito com uma pessoa X, desse mesmo jeito, por exemplo, ela te falou, te deixou desconfortável numa situação, né? Tu se sentiu humilhada, por exemplo, de algum jeito que ela falou contigo, mas tu não se posicionou, tu não falou com ela. Mas aí tu foi lá num outro projeto social, sei lá, tu foi lá num outro trabalho, tu foi lá no vizinho conversar, por exemplo, e aquela pessoa
falou de uma maneira parecida com aquela pessoa X, e aí tu vomitou tudo nessa pessoa Y. E a pessoa Y disse, meu Deus, mas eu só te falei isso daqui. Entende? Tu acabou criando um conflito com uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, justamente porque ela despertou um gatilho que tu não resolveu lá atrás. Então a comunicação, ela traz essa potência, essa força de a gente conseguir socializar, de a gente conseguir, de eu estar aqui falando com vocês no Instagram de uma maneira que não seja agressiva, de eu conseguir entregar meus trabalhos de uma maneira que não seja agressivo, de eu conseguir manter relações de uma maneira que não seja agressiva. Então, às vezes a gente dá uma escorregada, né, gente? Porque a gente precisa estar se regulando aí nas emoções. Mas a gente também tem essa parte de ser humilde e perceber que nós não somos perfeitos e que a gente consegue sim resolver as coisas na conversa, no diálogo e se posicionando. O que está faltando hoje é posicionamento. É tu olhar e pensar assim, ó, beleza, eu falei dessa maneira, ou eu deixei de falar dessa maneira, agora eu preciso me posicionar com isso, eu compreendi isso e agora eu preciso me posicionar diante disso e parar de evitar, parar de achar que as coisas vão se resolver sempre por conta, tá? Então isso é muito comum de acontecer e as pessoas estão normalizando isso. O que eu mais vejo assim, que agora a gente entra na nossa segunda parte da live, como que isso adoece as empresas, as equipes, os relacionamentos, as amizades, como que isso adoece, como que isso enfraquece isso? Porque a gente acha que é normal, a gente acha que é normal tratar alguém assim, a gente acha que é normal ser tratado assim, a gente normaliza o jeito grosseiro da pessoa, a gente normaliza o jeito que a pessoa fala contigo de uma maneira meio que te humilha, a gente normaliza, a gente recebe e sente o desconforto, não fala e ainda sorri, né? Tipo, não sei o quê. Eu cansei de fazer isso, por isso que eu falo muito sobre isso. Porque eu sempre tive um padrão de ser uma pessoa de, imagina que eu vou desagradar, imagina que eu vou discordar da pessoa e depois, né, vou deixar a outra pessoa desconfortável. A gente fica desconfortável sempre para não deixar a outra pessoa desconfortável. Isso é a maior agressão que a gente pode fazer com a gente mesmo, porque com o passar do tempo a gente vai acabar descontando em coisas, em pessoas que nem sabem do porquê que a gente reagiu daquele jeito, do porquê que a gente teve aquele tipo de atitude. Então a gente olhar pra gente, se autoconhecer, autoconhecimento é isso, é tu olhar, tu conhecer que aquilo te machucou, que aquilo e não é feio, tá tudo bem, não vai se sentir culpado porque a maneira que a pessoa te falou te machucou. Tu tem a tua bagagem, lembra? Ninguém andou nos teus calçados. Esses dias eu vi o Cortella falando sobre isso, que ninguém calçou teus calçados aí pra saber a caminhada que tu já teve, as dores que tu teve, e as partes boas também da vida, mas aqui a gente tá falando de conflito nesse ponto, né? Ninguém passou por o que tu passou. Então, às vezes, tu ainda tá se curando de algumas coisas que transborda para uma pessoa ou para outra. O importante é como isso transborda. Então, tu se conhecendo, tu compreendendo que aquilo dói para ti, que aquele tipo de atitude, de palavra, de forma de falar, te deixa desconfortável, tu vai cuidar para comunicar e se posicionar para que tu não fique aí desconfortável sempre para deixar a outra pessoa fazendo o que ela quer, falando do jeito que ela quer contigo, te tratando do jeito que ela acha que tem que te tratar, que ela acha que tá bom. E isso, gente, entrando no assunto, conversando esses dias com um líder de uma empresa, ele precisava escutar isso, sabe? Ele precisava escutar de que aquele tipo de comportamento dele estava sendo nocivo, né? Muito se fala de comportamento tóxico e tudo mais, mas vamos pensar na palavra nocivo. Doentio, estava adoecendo, por exemplo, um comportamento que a pessoa não estava consciente de que aquele tipo de comportamento estava adoecendo. Monique, mas como é que a pessoa não se dá conta que falando desse jeito e agindo desse jeito, ela está prejudicando? Nem todo mundo tem a mesma bagagem, nem todo mundo teve mesmos estímulos, nem todo mundo viveu no mesmo ecossistema, no mesmo local, no mesmo estilo de família, no mesmo ambiente. Nem todo mundo viveu igual. Então, talvez para aquela pessoa, na visão dela, o jeito que ela fala, o jeito que ela se comporta é natural,
porque ela foi criada assim. Ela esteve sempre no meio de pessoas que agiram assim, até que não chega uma pessoa que diga, olha, esse teu comportamento, ele tá sendo agressivo, ele tá adoecendo a tua equipe, porque o que começa a acontecer? Tu começa a quebrar a confiança, começa a aumentar a fofoca dentro do trabalho, porque aí tu me fala uma coisa, eu não falo, eu não reajo. Uma das coisas que a Ivete comentou, né, na outra live, não é reagir, a gente é agir, né, pensar e agir. Às vezes a gente acaba reagindo, né, com o que a gente tem dentro. Então, tu não reagiu ali, tu não agiu, tu não falou, tu não se posicionou com a pessoa, e aí o que acontece? Simplesmente tu cria um caos, tu começa a falar com outras pessoas sobre isso, tipo, ai, tu vem, ela me tratou assim, ele me tratou assado, e de novo ele me tratou assim, e tu começa a falar com pessoas do teu redor, porque é natural, tu quer desabafar, tu quer resolver aquilo, ao invés de resolver com a pessoa certa, tu começa a comentar com as outras pessoas, e esse comentário é fofoca, entendeu? A gente precisa olhar pra pessoa e dizer, olha, eu tô sentindo isso, eu tô percebendo isso, aconteceu isso, e tu resolve. Tu não fica passando isso adiante, né? Às vezes tu tá falando da pessoa, a pessoa nem sabe o porquê. Então, isso começa a adoecer, começa a aumentar a rotatividade na empresa, né? Os afastamentos, o absenteísmo aumenta, que é aquela coisa do pessoal chegando mais tarde, pedindo para sair mais cedo, colocando atestado, né, pessoas se afastando por doenças, assim, ai, dor de cabeça, tive dor aqui, dor ali, dor na coluna, um monte de dores que vão começando a saltar fora, como eu costumo dizer, porque tu engole, tu põe pra dentro, tu fica abraçando aquele desconforto, e aí aquele desconforto ele vai te estrangulando, entende? Ele vai te estrangulando até que uma hora vem fora de algum jeito, ou é uma super dor de cabeça, ou começa a doer uma parte do corpo, ou tu tá sempre aí com rinite, sinusite, alergia daqui, negócio dali, enfim, uma canseira, uma exaustão. Isso tudo é o teu corpo comunicando, te mostrando, te falando, ó, querida, você está me agredindo de alguma maneira. Né? A dor de cabeça, por exemplo, é algum pensamento que tu tem teu ali que tá batendo, né? Principalmente quem sente aquela dor de cabeça latejando, que tá te agredindo, tá te doendo pra dizer, ó, é gritante, né? A dor de cabeça é gritante. Tu não vê a dor de cabeça, certo? Ela é silenciosa, digamos assim, ela não faz barulho. Mas tu consegue sentir o grito dela ali batendo, né, martelando, porque tem alguma coisa que precisa ser resolvida. Tem alguma coisa a qual tu precisa se posicionar e que tu tá resistindo ou procurando o melhor jeito de se posicionar. E até que tu não resolve, ela não passa. Não adianta de pirona nem nada. Pode até acalmar, mas ela vai voltar. Então quando tu resolve, ela vai embora. Faz o teste. Se tu fala da dor de cabeça, mas outras dores, enfim, a gente fala muito sobre isso aqui também, nesse nosso movimento. Como é que o corpo se manifesta te mostrando que tem algum conflito aí. Então o ambiente começa a ficar pesado, tu começa a se sentir meio estagnado no local onde tu tá, meio estagnado na tua relação amorosa, estagnado dentro da tua família, tu vê que parece que não anda, estagnado no teu setor, esse setor não vai, não aguento mais trabalhar nesse mesmo lugar, nessa mesma coisa. Tu começa a ver todo um problema atrás disso tudo, porque tu tá constantemente, a tua comunicação com os teus colegas, contigo mesmo, com o teu ambiente, ela tá cheia de agressão, né, mascarada de outras coisas que tu não tá percebendo. Então, isso tudo adoece as equipes por esse motivo, porque a gente precisa comunicar, é uma necessidade do ser humano, do mundo, a gente se expressar de alguma forma, a gente precisa colocar aquilo para fora, só que a gente não sabe como colocar aquilo para fora, né? É aqui que entra a nossa solução. Tem duas soluções para te entregar hoje. Monique, como é que eu faço isso então? Tu pode aplicar ela tanto na tua vida de trabalho, no teu setor ali, dentro da tua empresa, do teu negócio, mesmo que tu for um administrador e mesmo que tu for um colaborador ali, um funcionário dentro da tua função. E também tu pode utilizar isso se tu tá tendo algum conflito nas tuas relações, com a tua família, de origem, com o teu parceiro, com a tua parceira, com uma amizade. Como é que a gente faz isso, tá?
Tem duas técnicas que eu vou entregar para vocês aqui hoje. A primeira é a técnica do eu, que ela é bem simples, é uma fórmula bem simples. É eu mais o eu me sinto, mais o quando e mais o preciso. O que isso quer dizer? Por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo. Eu me sinto sobrecarregada, então eu me sinto sobrecarregada quando há alterações de prazos de entrega muito em cima da hora, por exemplo. Né? Então, eu me sinto sobrecarregada quando, que é o motivo ali, existe essa mudança de prazos muito em cima da hora. Aí tu vai colocar o preciso, que é o que tu precisa comunicar. Seria importante, seria melhor para todos existir uma previsibilidade nas mudanças, nas datas, nas entregas, por mais que modifique, mas que a gente consiga fazer uma previsibilidade com uma antecedência, para que a gente não fique sobrecarregado. Quem já passou por isso dentro de um campo de trabalho, por exemplo, sabe que isso seria assim, ó, um alívio, quando a gente consegue ajustar alguns processos. E a vida, ela tem isso, né, gente? Hoje tem sol aqui, tanto que eu tô com essa réstia maravilhosa aqui, porque eu gosto de sentir o solzinho. Fica um visual meio estranho, agora que eu vi aqui, ó, um telefone aqui no meu peito, mas eu gosto do solzinho, gente, então peguem o solzinho aqui comigo. Então, voltando aqui, quem já passou por isso, é importante quando a gente consegue comunicar e aliviar aquilo naquele momento e pensar, eu só precisava ter falado isso, eu só precisava ter feito esse ajuste nesse processo para daí sim as coisas fluírem melhor. Ou, meu corpo tá gritando eu não consigo, sei lá, tô com problemas aí nos rins, sei lá, meu xixi, ó eu aqui. O que ele tá precisando? De mais água. Então tu precisa de mais água. Como é que tu vai fazer para ter mais? Ajusta o teu processo para beber água. Deixa umas garrafinhas já prontas ali para te enxergar, tu bebendo a água, sabe, as garrafinhas esvaziando para te dar aquela sensação de que tu tá bebendo. Faz algum esquema, ajusta algum processo teu ali, alguma etapa para te conseguir resolver aquilo. Então essa técnica do eu me sinto de tal maneira, quando acontece isso, eu preciso de mais isso, ou que seja feito desse, dessado. De uma maneira tranquila, tu tá falando, eu não sei se vocês sentiram grosseria aqui, eu não senti que foi grosseira da maneira que eu falei. Daqui a pouco alguém pode ter sentido, né? Mas eu não senti grosseria, entende? Não é tu tá comunicando uma necessidade tua que aquele teu líder não enxergou, que aquele teu colega de trabalho não tá vendo, que o teu parceiro não tá percebendo que tu tava precisando daquilo. Por exemplo, esses dias eu tive um caso que eu só precisava de movimento e a pessoa não estava compreendendo que eu só precisava daquele tipo de movimento. Então eu sentei e conversei, olha, eu me sinto assim, assado, quando acontece isso, eu preciso de mais movimento em tal coisa. Sério, não tinha me dado conta que era isso. Era só isso, sim, era só isso. Ah, beleza, então bora, vamos fazer esse movimento aqui. Resolvido. Bem melhor do que eu ficar com esse negócio engasgado, bem melhor do que a pessoa ficar com aquela cara de... como é que esses termos, esses dias você vai estar falando de um termo de um cachorro que comeu banha, né? Que tu fica tipo, tu não... Um cara de cachorro que comeu banha, tu não sabe aí o que a outra... Pisando em ovos, né? Tu não sabe aí o que a outra pessoa tá querendo, porque ela tá estranha, ela tá diferente, mas ela não tá comunicando o que ela quer. Eu também não tô entendendo, fica aquele clima pesadíssimo, aquela coisa assim... que tu fica, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, entendeu? Pra que isso, se a gente pode comunicar? Então essa técnica do eu me sinto, quando e o que tu precisa colocar, ela vai já te auxiliar hoje, por exemplo, a resolver alguma coisa que tu tá aí precisando falar. Nenhuma pessoa, gente, que realmente esteja comprometida com o progresso vai te escutar dessa maneira e vai simplesmente te ignorar. Nenhuma pessoa.
Aí se tu percebe que a pessoa simplesmente te ignora hoje, amanhã, depois, tu falando dessa forma, aí tu precisa perceber que tu tem que trocar de lugar, de ecossistema, não generalizem isso, né? Pelo amor de Deus, eu vou acabar um relacionamento, sair de uma empresa, não. Mas tu precisa trocar o teu lugar aí, trocar o teu posicionamento, trocar a maneira como tu precisa falar. Porque aí tu vê que, pô, não tá resolvendo isso aqui. Talvez nem seja a pessoa certa que tu tenha que ter falado. Era pra ter falado com outra pessoa, porque não resolveu o assunto, entendeu? Fala com outra. Mas não deixa de se posicionar. Com amorosidade, mas se posiciona, gente. A Ivete colocou aqui, você passa muita amorosidade nessa entrega. Gratidão, Ivete. Muito boa essa técnica, vou usar no dia a dia. Gratidão imensa, é isso aí. A gente consegue, utilizando essa técnica, tu resolve 98, vamos botar assim para não dizer 100% dos problemas. Porque aí tu acaba parando de se deixar desconfortável para deixar todo mundo confortável e simplesmente tu, né, criar mais conflito. E a segunda e última técnica que eu vou deixar para vocês é a mediação de conflitos. O que é uma mediação de conflitos, gente? Isso também serve tanto no trabalho, certo? Na vida pessoal, de qualquer forma. Como é que tu vai fazer uma mediação de conflitos? Uma pessoa externa que possa estar te auxiliando a atravessar aquilo. Então, Monique, tá vendendo teu trabalho. É óbvio que eu tô vendendo meu trabalho, gente. Mas isso não é só nesse campo do trabalho, é de todos os campos. Por exemplo, tu tá ali com um conflito entre a tua equipe, né, o teu setor e contigo, né? Tu não tá conseguindo resolver ali alguma coisa. Tu já tentou todos os jeitos, tu já tentou todas as tuas técnicas, todas as ferramentas, tu estudou, tu não tá conseguindo fazer aquela conexão, resolver aquele problema, resolver aquele conflito. Me diga qual é o problema de tu pedir ajuda para uma pessoa que faz somente isso, de resolver, de entrar e mediar os dois lados, olhar para o lado da equipe, olhar para o teu lado e conseguir fazer o cruzamento ali para vocês dois fluírem. Qual que é o problema de tu pedir ajuda? E tu dizer, Monique, olha só, tô com um problema aqui na minha equipe, eu não tô conseguindo me comunicar, eles não estão conseguindo me compreender, tem como tu me ajudar com isso? Eu entro, escuto, faço toda uma análise, uma investigação. Não é vergonhoso, gente, não é é mais vergonhoso tu ficar com o problema e criando isso tudo que a gente falou na live de hoje, adoecendo, daqui a pouco te adoecendo porque tu fica estressado que tu não consegue resolver, tu adoece a equipe porque a equipe vê que o negócio não funciona, ela tá se sentindo ali estagnada, sempre com um chefe que nunca consegue se entender, sabe? Isso é mais vergonhoso do que tu simplesmente pedir uma ajuda e dizer, olha, tem como tu vir aqui me ajudar? Tudo bem tu vir me ajudar a resolver esse conflito aqui? Vamos, resolvemos o conflito. Tu sente a tua empresa girando, o teu setor dando o próximo passo, sabe? Dando um tombo naquele conflito e seguindo adiante, progredindo. Esse que é o movimento de tu mediar o conflito. Eu, por exemplo, eu não tenho uma ligação emocional fortíssima com o teu negócio, com a tua empresa, com o teu setor. Eu vou me colocar de forma sensível para compreender os dois lados, mas eu não tenho uma ligação tão emocional como, por exemplo, tu que é o dono do negócio, né? Ou tu que trabalha ali por 5, 10 anos, 2 anos, 6 meses, que seja 3 meses, tu já criou um vínculo. Eu não tenho esse vínculo tão profundo criado, então para mim é muito mais fácil eu conseguir investigar e te entregar uma solução e fazer essa mediação sem me envolver tão emocionalmente com aquilo, sem como é que eu posso dizer, sem tanto o drama que a gente tem às vezes quando as emoções elas estão alteradas ali, eu não tenho tanto isso para poder te ajudar. Justamente essa é a minha ferramenta, para eu conseguir te auxiliar de uma maneira que fique bom, harmonioso para os dois lados. Tá? Então, esse que é a potência de tu mediar um conflito. Como é que pode tu mediar um conflito na vida pessoal, Monique? Busca ajuda. Tá com um problema, por exemplo, algum conflito no teu relacionamento amoroso, busca alguém especializado com isso. Não é vergonhoso também. Vergonhoso mesmo é que daqui a pouco aconteceu uma separação entre duas pessoas que super se amam, que super se gostariam de viver uma vida juntos, porque elas não conseguem se compreender em num ponto ali e também não querem pedir ajuda. Entende? Acham que, imagina, eu preciso de ajuda, gente, a gente precisa de ajuda. Eu sou essa pessoa
Eu fui essa pessoa de não pedir ajuda, e aí eu vi todos os buracos de fundos de poços que a gente cai quando a gente não pede ajuda, quando a gente só tenta resolver tudo sozinho. E também agora eu tô experimentando ainda mais o pedir ajuda. Já faz um super tempo que eu tô nessa caminhada de abrir abrir a boca e pedir, sabe? Olha, estou com dificuldades em atravessar esse tipo de conflito. Sim, eu trabalho com conflito, mas eu também tenho conflitos que eu às vezes não consigo, porque eu estou envolvida emocionalmente com o meu conflito. E aí eu preciso de uma pessoa, de um olhar externo para me dizer, ó, vai por aqui, que por aqui é mais seguro, é mais tranquilo, por aqui tu vai conseguir resolver. Eu fecho meu olho e vou, porque eu confio naquele profissional que ele trabalha, ele entrega inteiramente aquilo, é a habilidade que ele tem, certo? Então, mediar o conflito também é uma a segunda e última saída que eu estou entregando para vocês aqui. Encontrar alguém que te ajude a focar na solução, ao invés de ficar te amarrando ainda mais aí nas reclamações e nos problemas que estão acontecendo ao teu redor. E claro, né, gente, quando a gente fica em silêncio, quando a gente não quer falar, quando a gente não quer se posicionar, porque a gente pensa assim, ah, se eu falar, se me posicionar, só vai dar mais problema, nem adianta, ou enfim. Esse silêncio, ele pode parecer confortável agora, hoje, tá? Tu não ter falado, tu não ter se posicionado, tu não ter cutucado no balão de abelha. Às vezes é bem melhor. Mas tu vai estar com o balão de abelha ali grudado o tempo inteiro. Sabe? Tu vai olhar sempre para aquele balão de abelha, tu vai dizer, meu Deus, tenho que tirar esse balão de abelha. Meu Deus, essas abelhas se um dia, ai meu Deus. Tu fica ali sempre remoendo ao invés de ir lá e encontrar alguém que seja especializado em remover balões de abelha e te tirar o balão de abelha dali, te manter seguro e bola pra frente. Pode ser que daqui a um tempo de novo uma abelha comece a fazer o balão, mas daí tu já sabe, tu vai lá e tu tira antes de ficar maior. Assim, analogias que eu vou tirando aí pra vocês pra gente compreender de que pedir ajuda é o maior ato de coragem e é o maior ato de liderança, porque tu tá se governando, tu tá percebendo que tu consegue ir até ali e tu tem a humildade, a coragem o suficiente de pedir ajuda e dizer, não, preciso avançar e eu quero avançar, isso aqui tá me atrasando, isso aqui tá me prendendo, isso aqui tá me travando. Então eu quero alguém que me ajude a passar e ir pro próximo passo. Então sim, gente, comigo vocês podem contar, como eu falei aqui, com ajuda tanto quem tem empresas, negócios ou grupo de pessoas assim, de líderes que gostariam de atravessar algum conflito ali no trabalho mais específico, pode contar comigo, tanto com palestras que a gente chama dinâmicas pra gente estar junto ali, que a minha palestra ela é diferente, digamos que é mais uma conversa. É uma roda de conversas que a gente faz ali pra gente conseguir atravessar e compreender melhor, tanto se libertar com os conflitos, como também como se autorregular emocionalmente para não, de uma faísca não virar um fogo sempre. E também assessorias, gente, de eu poder estar junto contigo ali no teu negócio, atravessando junto, entendendo melhor o que está acontecendo, te entregando as soluções, te auxiliando, ó, vem por aqui, ó, isso daqui por ali, ó, isso daqui por aqui. Sempre com o teu contato, com a tua conversa, com o teu aval, que eu digo, sabe? Eu jamais vou entrar, por exemplo, numa empresa e dizer, ah, tem que fazer tudo isso aqui, isso é prepotência, né? Não, eu vou investigar, vou analisar e eu vou contar com a tua colaboração, de eu entregar as soluções e tu me dizer, olha, não, isso aqui não é possível fazer no momento, mas a gente pode dar no seu... E a gente vai se ajustando e vai solucionando. Mas é importante a gente ter essa troca. A minha habilidade é essa. Quiser contar a tua ali nos comentários, deixa qual que é a tua habilidade. Qual que é a tua habilidade hoje? O que tu serve de melhor para o mundo? Como que tu pode ajudar as pessoas? Como que tu já ajuda hoje o mundo, por exemplo? Entregando o quê? Fazendo o quê? Qual o serviço? Qual o produto? Deixa ali nos comentários. É até uma maneira de vocês aí se divulgarem, tá, gente? O que vocês fazem de melhor? A minha habilidade maior é essa. É olhar, perceber o que está acontecendo, analisar, organizar e te entregar uma solução. Então, por isso que se vocês precisarem, se vocês estão atravessando algum conflito aí, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, podem contar comigo. Na vida pessoal, daí eu trabalho com mentorias, que é diferente do que uma palestra, por exemplo, uma assessoria. A mentoria, ela te ajuda
a trabalhar essa parte do autoconhecimento, a conexão com a prosperidade, a conexão com a liberdade. Então também faço esse movimento aí em conjunto, em parceria com a Ivete. A gente tem esse compromisso e essa habilidade de entregar para vocês esse caminho aí, de mostrar o caminho para vocês de se autoconhecer, de prosperar, de liberdade, que aí é a parte pessoal, né, mais voltada para esse trabalho interno. Então, aqui, qualquer coisa que tu clicar, vai estar te entregando uma solução. Qualquer coisa, seja uma frase, seja um áudio lá no Spotify, seja um vídeo ali no YouTube, essa live, qualquer coisa que vocês se conectarem comigo é para ajudar vocês a atravessar algum conflito que vocês estejam passando, e tá tudo bem. Porque se a gente não tiver esse conflito, tem alguma coisa de errada, porque tua vida tá parada, tá simplesmente estagnada. E aí a vida estagnada, tu não prospera em nada, tu não frutifica, né? Tu não dá frutos. Uma árvore que não cresce, ela não dá frutos, entende? Então se a tua vida tá tendo alguns conflitos, tá tudo certo. Tá tudo certo porque tu tem como atravessar e tu pode pedir ajuda, e tem pessoas num ecossistema que estão aí só para te auxiliar. Então, é isso, gente. Como pode melhorar? Hoje nós falamos sobre, vamos recapitular aqui, os silêncios que parecem mais gritantes do que a gente nota, né? Que é a comunicação passivo-agressiva, é um comportamento que tu tem, que parece normal, que parece uma brincadeira, às vezes que parece isso, que parece aquilo, e na verdade tu tá sendo agressivo com a pessoa. E os funcionários às vezes não falam, porque eles têm medo de perder o emprego, vão falar bem abertamente, e o líder nem sabe às vezes que ele tá se comportando desse jeito, porque para ele é natural, ele sempre conviveu assim, né? Então existe uma comunicação aí com ruído e ela é agressiva. Como que isso pesa no clima? A gente falou também como isso pesa no clima. A gente falou também agora sobre as soluções, as duas técnicas certeiras de como tu conseguir fazer solucionar isso. Então aproveita essa live, gente, esse encontro que a gente teve aqui hoje, e envia para outras pessoas que possam estar passando por isso também. Coloca aí dentro do teu trabalho, aplica alguma coisa que eu tenha falado aqui, uma frase, uma palavra que tenha te mexido ali, que tu, isso aqui é verdade, cara, isso daqui realmente tá me acontecendo. Pega esse recortezinho que fez sentido pra ti e aplica de alguma maneira na tua vida, porque tá aqui escutando é maravilhoso, mas tu pegar alguma coisa e fazer, já aí sim funciona, senão não vai funcionar de nada, né? Tu só escutar e não fazer, não ter atitude, gente. Então aproveita isso, porque é um conteúdo maravilhoso que te ajuda a melhorar as tuas relações. Melhorando as relações, tu se sente mais alegre, tu se sente mais disposto, tu consegue vender mais teus serviços, vender mais teus produtos, tu consegue se relacionar melhor com os teus clientes, com as pessoas ao teu redor. Então a comunicação, ela é realmente a chave ali para te conseguir expandir ainda mais e sair dessa estagnação, dessa água, esse lamaçal assim, né? Essa água suja, tu vai limpando a água e ela parece que vai fluindo assim, né? Vai pegando o ritmo dela e vai limpando, vai movimentando. Ivete colocou aí, vamos ver. Você faz muito bem tudo que você se propõe, gratidão. Vamos juntas mostrando o caminho. É isso aí, Ivete, gratidão imensa. Ivete é parceira fiel, gente, tá sempre aí comigo nas lives, movimentos. Quando não tá, assiste depois, ou só, né, comenta ali a parte que assistiu. É sobre isso, gente. A gente tá sempre junto aí, se ajudando a atravessar os conflitos. Então, um beijo gigante para quem passar nessa live aqui, que ficou ao vivo. Gratidão imensa para quem passou, para quem vai passar depois. Muita prosperidade para vocês aí, muita abertura de consciência, de acordar assim, de dizer, isso daqui realmente precisa mudar. Muda, vai, faz, avança, manda para mais pessoas e comenta aí. Deixa um comentário que tu encontrou aqui nessa live que fez sentido para ti. Isso ajuda também o Instagram a entender que o conteúdo é relevante e vai chegando para mais pessoas também para se acordar. E deixa também o que tu faz de melhor, né? Como a gente comentou aqui, deixa o que tu faz de melhor aí pra gente conseguir se ajudar de alguma maneira aqui nesse canal, um canal de apoio aí.
Um beijo grande, gratidão imensa a todos vocês, uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo semestre, um ótimo ano aí que tá... Estamos em 2025, mas indiferente do tempo que vocês assistirem essa live, um ótimo ano, porque ela é atemporal, ela te serve e te auxilia em qualquer momento da tua vida. E é isso, que eu possa ter contribuído aí com vocês com mais um gatilho aí desativado e avançando na vida. Ivete colocou muita gratidão pela tua entrega nessas lives. Vamos juntas nos apoiando, é isso aí. Um beijo grande, gente. E o meu Shima, peraí, né? Porque olha só, eu hoje falei sem Shima, mas eu tô com ele prontinho aqui, vou seguir tomando aqui. Um beijo no coração de vocês, gratidão imensa. Até mais.